Muito bem, mulheres, no quarto de guerra. Hoje nós chegamos ao quinto dia. Ontem nós falamos muito sobre o nosso coração se tornar esse altar para o Senhor. E hoje nós queremos falar que o fogo, ele não deve se apagar. O fogo que não se apaga no altar do teu coração. Ele é tão necessário quanto você ter esse altar. A Bíblia vai falar no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vai falar o seguinte: mantenham-se mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Eu estou lendo na tradução NVI e talvez na sua esteja assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, aqui é uma ordem do Senhor, né? É como que se deve ser o holocausto. São ordenanças que o Senhor deu a Moisés e ele passou a Arão e a todos os que praticavam esse trabalho. Mas isso foi no tempo da lei. Nós estamos na graça. E hoje, como nós vimos ontem, em Romanos fala que nós somos sacrifício vivo. Nós é a nossa vida. Então, a nossa vida é que deve manter essa chama, esse fogo ardendo continuamente sobre o altar do Senhor. Veja que no finalzinho ele diz assim, ó, que toda manhã o sacerdote acrescente lenha. Então, toda manhã, né? Aqui ele dá um exemplo de começar o dia. Mas nós podemos orar ao Senhor e manter essa chama acesa de manhã, de madrugada, à tarde, à noite, no horário que realmente você vai poder estar ali de todo o seu coração. Então, por exemplo, agora, né, eu estou aqui gravando para vocês, é 4h25 da manhã. E é a hora que eu posso estar aqui de todo o meu coração, é a hora que não vai ter filho chamando, não vai ter buzina, né, de carro, não vai ter barulho de vizinho fazendo reforma. É um horário onde é eu e o Senhor. É o horário onde o Senhor reserva e eu reservo para Ele. Mas eu não quero dizer que você tenha que fazer nesse horário. O que eu quero dizer é que você faça no horário aonde você pode realmente se dedicar e o fogo arder continuamente sobre o altar. E eu quero deixar claro aqui que esse fogo que arde continuamente, ele começa assim como diz aqui a palavra, né? Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Então, quando você acrescenta lenha no horário que você especificar aí, né? A Bíblia fala aqui que o sacerdote fazia de manhã, mas quando ele acrescentava a lenha, ficava-se aquele fogo permanente durante todo o dia. Então, quando você decidir e estabelecer o seu horário, o seu tempo com o Senhor, esse fogo ele vai se manter durante todo o dia. E isso é importante você entender. O fogo não vai se apagar, né? Porque você sai dali com seu coração transbordando, você sai cheia da presença de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo para ele nos conduzir nesse quinto dia. Espírito Santo, nós te convidamos. Sabemos que sem o Senhor, sem a tua direção, sem o teu esclarecimento, discernimento, sabedoria, nós não conseguimos nada.
Nós não damos um passo sem a tua direção, nós não podemos, porque se nós queremos ter uma vida guiada e sermos mulheres controladas pelo teu Espírito, nós não podemos tomar decisões e ter atitudes sem te consultar. Então, até, Senhor, neste propósito, no 5º dia, nós pedimos a tua direção. Nos coloca como verdadeiras chamas acesas, aonde o fogo não se apaga em nós. Nós queremos queimar por ti. Nós queremos que quando o Senhor passear com os teus olhos sobre a terra, procurar os verdadeiros adoradores, que o Senhor encontre em nós. Essa chama que não se apaga, esse amor pela tua presença, essa paixão pelo Senhor, ó Pai. Porque tu és o nosso Deus, nós não podemos viver sem ti. Nós não podemos, Senhor, viver sem a tua presença, Pai. Então, Senhor, invade essa casa, Deus, que essa mulher se dedicou a participar deste propósito, essa mãe, essa esposa, talvez ela tenha tantas preocupações e ela se sente cansada, sobrecarregada, Deus, e que este propósito não seja mais um peso na vida dela, mas que seja um alívio, que seja um equilíbrio, que seja um refrigério chegando, Pai, e que ela possa entender que estar contigo no quarto secreto, no quarto de guerra, não é se sobrecarregar, mas pelo contrário, é descansar em ti, é poder, Senhor, estar cheia do Senhor, ó Pai. Então fala esse coração nessa manhã, nesse dia, nesse horário que essa pessoa está ouvindo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, tá? Esse eu vou ler na tradução A Mensagem, que diz assim: não se deixem esgotar, mantenham-se animadas e dispostas. Sejam servas vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Na tradução da Bíblia Ara, diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, ser fervoroso no Espírito, né? Manter a chama acesa com fervor. Então, ontem nós falamos que o altar, ele foi purificado, né? Ele foi estabelecido. Nós limpamos e tiramos tudo aquilo que podia estar no trono do nosso coração, no altar do nosso coração. E agora o altar purificado, ele precisa que o fogo permaneça nele, né? No templo, o sacerdote tinha uma ordem diária: manter o fogo aceso. Deus o acendia, mas o homem o alimentava. De que forma? Colocando a lenha, tirando a cinza, né? Colocando a lenha, tirando a cinza. Então, todo dia nós precisamos tirar a cinza velha, né? As expectativas, as lembranças, as memórias, as mágoas, os ressentimentos, tirar toda sujeira de cinza que ficou e colocar lenha nova, para que Deus venha e acenda o fogo. Então, para manter o fogo aceso, a gente precisa alimentar com a lenha. Era isso que o sacerdote fazia. E assim também é nós no secreto. O Espírito Santo, ele acendeu em você o fogo da oração, da entrega, da palavra. O Espírito Santo, ele tocou em você para estar nesse propósito. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você sentiu, né? Algumas mulheres disseram: Paty, eu vou orar, e se o Espírito Santo confirmar, eu vou entrar no discipulado do lugar em Betânia. Então, assim, eu creio que há um propósito do Senhor nos unir nisso. Então, assim como o Espírito Santo acendeu em você o fogo da oração,
da entrega da palavra, agora cabe a nós, né, a mim e a você, alimentar a chama com constância, renúncia e amor. O fogo ele não se apaga por falta de poder, porque quem traz o fogo, quem dá o fogo, não é eu, não é você, é o próprio Deus. Então o fogo ele não se apaga por falta de poder, mas ele se apaga ou ele falta por falta de lenha, né? O trabalho do sacerdote era toda manhã o sacerdote acrescentar lenha. Então, a lenha, ela é o combustível, digamos assim, ela é o alimento para essa chama se manter constante em nós. A lenha, ela é a palavra diária, você meditar na palavra. A lenha é você orar. A lenha é você estar no seu quarto secreto. A lenha é o tempo de comunhão. A lenha é o arrependimento que mantém esse altar limpo. É o louvor mesmo em dias de silêncio. Isso é a lenha. Então, quando a gente deixa de alimentar o fogo, ele se torna cinza. E cinza. Cinza é sinal que o altar já queimou, que não queima mais. Né? Aqui no. Eu costumo dizer aqui, mas eu estou em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, da onde eu sou natural, tem o costume no inverno, né, do pessoal ter fogão a lenha em casa. Aqui onde eu moro, acho que também, né, porque eles têm muita cultura gaúcha aqui em Xaxim, né, apesar de ser Santa Catarina, é muito próximo. Então, assim, o fogão a lenha, quem tem, né, sabe como que é, você precisa colocar lenha, mas para que o fogo pegue, até quem faz churrasco, enfim, precisa tirar a cinza, precisa tirar as cinzas do fogo que foi feito tipo no dia anterior, porque isso atrapalha, né, de ter o fogo, de manter a chama. Então, nós precisamos tirar a cinza. Quando a gente deixa de alimentar o fogo, ele se torna cinza. E a cinza quer dizer que já queimou. E não queima mais. Não queima mais. Então, por isso que eu digo, a cinza pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, uma mágoa, uma dívida emocional, né? Uma dúvida. Tudo isso pode ser a cinza que impede o seu altar de queimar. Então, é por isso que a gente precisa limpar, né? Por isso que o segredo aqui do quarto de guerra é a perseverança. Não é a intensidade, porque tem momentos, eu já disse, mulher é cíclica, né? Tem épocas aí que você tá todo vapor e tem épocas que você tá murchinha, murchinha, né? Por quê? Porque você é mulher, você é feita assim. O Senhor nos criou assim. E isso é hormônio, né? Não é espiritual, não é emocional, é hormonal. Então nós precisamos entender isso, que o quarto de guerra, ele não é por intensidade, porque tem momentos que você não vai querer estar aqui. Mas ele é por constância, decisão. Não, eu decidi, eu vou perseverar, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. Então não é orar muito em um dia, é orar um pouco todos os dias. Entenda isso. Você não precisa, então agora, meu Deus, eu tenho que fazer esse propósito com a Paty, eu tenho que ficar lá no meu quarto pelo menos 1 hora, trancada, orando lá. Aí você vai, mesmo sem vontade, fica lá 1 hora e no outro dia você nem vai, porque você pensa, eu já orei tanto ontem que já tô com a semana ganha em oração, né? Então, assim, não é pelo muito, mas é um pouco todo dia. Todo dia você vai, tira a cinza, coloca a lenha. Tira a cinza, coloca a lenha. Todo dia você vai, tira a cinza e coloca a lenha nova para queimar. Então, o fogo da mulher de Betânia, que é você, minha querida, não é emocional. Não é por sua emoção, por vontade.
sabe? Eu sei que algumas às vezes tomam até remédios controlados, né? E às vezes o remédio ele tira totalmente a tua emoção, é como se você tivesse desligado emocionalmente. Então eu reforço aqui, não é por emoção, é por decisão. Você decidiu que você vai estar ali porque é sagrado. Você aprendeu a permanecer, mesmo quando o perfume já tinha sido derramado. Maria, ela permaneceu. Então, o segredo do altar não é começar, é continuar. E quem tem o problema da procrastinação, né, ou da síndrome da impostora, começa tudo muito bem, mas não continua, não persevera. Talvez começou vários cursos, várias coisas ao mesmo tempo e nada ela consegue continuar, porque a vida acontece, né? A rotina chega, às vezes vem um problema de saúde do filho, do marido, o trabalho aumenta e você acaba esquecendo daquele compromisso, daquilo que você entrou. Mas nesse lugar, você precisa ter um compromisso de continuar, nem que seja um pouquinho, todo dia. É você ir lá, tirar a cinza e colocar uma lenha nova, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar na tua casa, para que você possa queimar por ele, para que o fogo ele venha continuar sobre o altar. Se você deseja isso, a sua oração hoje é essa. Obrigado, Jesus, por acender o fogo do teu espírito em mim. E hoje eu me comprometo a alimentar todos os dias, tirar a cinza, colocar a lenha, tirar a cinza, colocar a lenha, né? E isso te chama para uma devoção que nunca vai se apagar. Não é apenas uma canção, né? Tem várias hoje que dizem deixa queimar, deixa queimar. Não é sobre isso. É sobre realmente se comprometer. Que o amor não esfrie, que o fogo do primeiro amor me visite a cada amanhecer ou a cada anoitecer, né? Independente da hora que você decidiu, mas que você clame por isso. Peça ao Senhor, Senhor, me dá disciplina para manter o meu altar aceso, mesmo quando o meu coração estiver cansado, mesmo quando o meu dia for puxado e eu estiver cansada, mesmo quando eu estiver com TPM irritada, me mantém acesa, Senhor. Me mantém com a disciplina para manter o meu altar sem cinza e com nova lenha, tirando a cinza e botando a lenha. Que eu seja a sacerdotisa do meu secreto, do meu lar, fiel em guardar o fogo até o fim. Então, você vai hoje, nesse dia de hoje, pegar sua Bíblia e você vai ler o livro de Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 ao 13, na tradução que você tiver. E depois você também pode ler Romanos, capítulo 12, do 9 ao 13. E você vai perguntar ao Espírito Santo: que lenha o Senhor quer que eu coloque hoje sobre o altar? A lenha da palavra, a lenha do louvor, do perdão, da gratidão. Qual lenha, Espírito Santo? Da adoração, né? Do silêncio. E você vai escolher isso. E você vai tornar essa tua oração. Que você fique 15 minutos, um pouquinho, no seu secreto, mas que você esteja ali constantemente, né? Constantemente. E você pode até escrever no seu diário da jornada hoje um motivo de gratidão. Um motivo para você ser grata, para manter sempre a lenha sobre o altar, tirando a cinza e colocando a lenha. Como que você tem alimentado o fogo que Deus acendeu em você? Para pensar sobre isso. É importante. É importante você entender isso, porque isso é
a palavra de Deus se renovando em nós, através de nós, e a nossa casa vai experimentar isso de forma sobrenatural. É você entender que a chama viva do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó, na NVI: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu, pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, o Senhor, ele quer que a gente mantenha acesa a chama viva, a chama do dom que Ele nos deu. Qual dom que Ele te deu? E, independente do dom que Ele te deu, Ele não te deu um espírito de covardia, para você pensar assim, eu não sou capaz, eu não consigo, não vou conseguir, não vai dar certo. Não. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então você pode sim, apesar de você, apesar das circunstâncias, você pode sim manter a chama viva, a chama acesa sobre o altar. Eu quero que você hoje entenda isso, reflita sobre isso, que é necessário tirar a cinza e colocar a lenha. Vamos orar? Vamos falar com o Espírito Santo nessa manhã, nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Senhor, nos ensina, Paizinho, nos ensina. Nos ensina, Paizinho, a tirar a cinza. Nos ensina a tirar a cinza, Pai, que impede, Senhor, do fogo arder sobre o altar do nosso coração, Pai. Talvez as cinzas, Deus, são dúvidas, medos, dívidas emocionais, insegurança. Nós queremos te oferecer um sacrifício vivo, Pai. Ah, Jesus, que o teu fogo venha arder em nós, Senhor. Que o nosso altar do nosso coração, Deus, ele esteja sempre pronto, tirando as cinzas e colocando lenha, Pai, para queimar, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor, como diz essa canção, que o nosso louvor não seja um momento, Pai. Lágrimas vazias, sim. Avivamento, Deus. Não, Senhor. Que o nosso amor não seja fingido, Jesus. Com Deus, o coração, Deus, esquecido de Ti. Porque não vale nada as poesias mais lindas, as harmonias, se não há, Senhor, verdade em nós, Senhor. Nós queremos queimar por Ti, com verdade, Senhor, tirando o medo, a dúvida, tirando, Senhor, a soberba de achar que nós sabemos de tudo. Nós não sabemos nada, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Então tira de nós, Deus, toda a cinza, toda a sujeira, toda a amargura, toda a raiz de iniquidade, Pai. Para que o fogo do Senhor possa queimar, Senhor, sobre o altar do nosso coração, Deus. Queremos, Deus, todos os dias, como os sacerdotes deviam fazer, colocar lenha sobre o altar, lenha nova, Senhor, todos os dias, Pai, lenha nova sobre o altar do nosso coração. E queimar por Ti, Jesus, queimar por Ti, Paizinho. Enche, Deus, esta vida, esse coração, Pai, e que ela, Deus,
Vem estar, Senhor, em verdade, como diz a tua palavra, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós queremos estar em ti, Senhor, em verdade, tirando, Senhor, a cinza e colocando lenha nova, Pai. Ah, Deus, nós não queremos uma emoção, nós queremos permanência. Nós queremos que o nosso coração queime por ti, Jesus. Que nós venhamos sentir saudade do lugar secreto, Deus, a ponto de largar tudo para vir para Ele. Ah, Espírito Santo, que a tua presença nos atraia a esse lugar, Pai. Pedimos a ti, Jesus, faz queimar uma chama dentro de nós e que ela não se apague, Deus. Porque a gente vai estar sempre tirando a cinza e colocando lenha, Pai. Que ela não se apague, Deus. Ah, Espírito Santo, fala a esse coração, fala. E que essa pessoa, Deus, ela possa sentir essa certeza no coração dela. De que aqui é o lugar dela. Que não existe outro lugar melhor. Que não existe outro lugar melhor do que estar na tua presença, Pai. Que ela aprenda a priorizar, Senhor, o altar. Que ela aprenda a priorizar a tua presença, Deus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Nós queremos o teu Espírito, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Nós entregamos a ti, Senhor, esse propósito. Oramos por cada mulher que tem se dedicado, que chegou até aqui, até o 5º dia, Senhor. E que tem se esforçado, que tem buscado, Deus, em ti fazer, Pai, este propósito, que o Senhor a fortaleça, que ela venha ver os frutos, Deus, da permanência dela no teu lugar secreto, Deus. Ah, Senhor, eu entrego a ti cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Que o Espírito Santo acenda uma chama dentro de você e que você possa tirar a cinza e colocar a lenha nova, para que o fogo venha arder continuamente sobre o altar do teu coração. Amém, minha querida? Amém. Essa canção que está de fundo, O Fogo Arderá, está na nossa playlist de Um Lugar em Betânia. Você pode ouvi-la novamente, né? E se você ouviu até aqui o nosso propósito, reage aí, comenta com um foguinho, que é o fogo, representando o fogo queimando sobre o altar do teu coração. Que Deus te abençoe e até o 6º dia.